Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Estou muito bem, estou muito feliz de estar reunida com vocês aqui, de ter essa possibilidade de trazer essa galera aqui para participar com a gente e principalmente de poder ter esses convidados aqui, né? Hoje a gente tem convidados de honra aqui, graças à ideia de uma pessoa. Um dia desses, uma pessoa colocou numa caixinha de perguntas, ela falou: Nossa, Rai, o Flávio e o Felipe são top. Eu acho que você devia fazer um live com eles. Eu falei: Nossa, é uma boa ideia. Acho que eu vou fazer uma live com ele, com o Flávio, com o Felipe, e vou colocar o Rafael Seixas também, porque o Rafael Seixas também é incrível. Só não acha ele incrível quem ainda não conhece. Eu falei, e essa live vai ser a live que vai explodir a cabeça das pessoas, porque são pessoas que dominam muito, muito, muito de consignado, são mega especialistas. E acho que melhor do que eu falar sobre eles, é melhor que eles falem sobre eles, né? Então, para a gente começar, só para vocês entenderem o contexto, a gente vai trazer três pessoas muito, muito sensacionais. E a ideia aqui é a gente bater papo sobre as estratégias, sobre o que eles vão fazer nesse momento de mercado, sobre o que eles estão vendo, o que eles estão seguindo. É como se fosse um podcast. Combinado? Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo. E começando por ordem alfabética, então vamos no Felipe. Vamos colocar o Felipe aqui. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, Rai, tudo bem e você? Boa Tudo bem noite. também. Boa noite. Felipe, queria que você se apresentasse aí para a galera rapidamente, brevemente, que eu sei que a sua história é longa, só para a galera te conhecer antes da gente dar início a esse bate-papo com todos os nossos convidados aqui. Pode deixar. Bom, boa noite para todo mundo aí, todo mundo vai acompanhar depois o vídeo, né? Meu nome é Felipe, eu tenho 35 anos, completados ontem, inclusive. Então tô recém 35 aí. E tô no mercado aí de crédito desde 2016, entrei por uma necessidade lá em 2016. Em 2018 eu fundei realmente a Realize. E de lá para cá, em 2020, ali logo na pandemia, a gente fez uma pivotada muito forte no nosso negócio, né? Onde a gente, além de ir para o meio digital, para aquisição, focar muito nessa parte de aquisição de cliente do digital, a gente mudou o foco do produto e trabalhou bastante o CP e foi crescendo, débito em conta, empréstimo na conta de luz, e hoje a gente acaba focando em dois produtos aí, que é o empréstimo pela conta de luz. Hoje a gente, de produção direta, é o maior do Brasil em venda e trabalha também com FGTS. Além de ter outros produtos aqui no portfólio, né? A Realize tem hoje 100 pessoas que trabalham diretamente com a gente em vendas, em marketing operacional, suporte, enfim, back-office, e a gente está aumentando. Então, o nosso planejamento é que a gente até o final do ano dobre aí, e vai ser muito bom compartilhar com essa galera fera aí. Porque o que você falou é deles, né? Não de mim, né? Eu estou ainda engatinhando ainda, pequeno. Imagina, gente. Então, esse é o Felipe, tem uma mega operação muito focada nessa aquisição por meios de mídia, né? Seja ela mídia Mídia paga. convencional, mídia paga, várias formas aí de captação, e ele traz muito conhecimento para a gente nesse sentido. E agora, para a gente seguir na ordem, eu vou convidar aqui o José Flávio, que é especialista em lojas, ele tem um monte de lojas, ele é o rei das lojas. Vamos lá, Flávio, se apresenta aí para a galera te conhecer, quem ainda não te conhece. Tá sem som, Flávio. Oi, pessoal, Voltou. tudo bem? Agora todo mundo me ouvindo? Sim. Que é o Flávio, José, é muito antigo, meus cabelos brancos sugerem esse tipo, né, de José, mas brincadeiras à parte, um parabéns aí pro Filipão, não sabia que era aniversário dele, né? Gente, eu mexo com gestão de loja faz muitos anos, aprendi isso numa franquia onde eu montava algumas lojas e aprendi esse modelo de negócio. Hoje é mais híbrido, aí, onde tem lojas e tem operação digital, onde a gente capta o cliente de várias formas, né? Então, tudo hoje resume a digital, basicamente, só que nós temos o canal físico para ganhar um pouco até mais de confiança ou aqueles clientes que não vão pelo digital. A gente já está no mercado desde 2007, então é uma empresa bem sólida e captando clientes de crédito pessoal, de FGTS, o consignado, né? E
além disso, o que é mais importante é a gente saber fazer uma gestão onde você está falando com a pessoa mais certa para isso, porque diante esse tempo todo, a gente tomou muita porrada no mercado com essas oscilações, né? Então, a gente vai bater um papo sobre isso daqui, sobre toda essa volumetria, sobe e desce no mercado, e a gente tem que controlar pratinhos, né, Rai? Então, basicamente é isso que é meu tema aqui. Vamos com tudo aí. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço pela sua presença. Gente, o Flávio é mestre, domina tudo de gestão, de equipe, de pessoas e tudo mais. E é isso, ele tem uma operação híbrida com muitas coisas, mas ter 7 lojas não é para qualquer um, né? Não é, Rai. É foda. Foda, exatamente. Porque você imagina, são 9 gerentes, né? Então, cada um de um jeito, no modelo, né? Cada setor tem um gerente. Não, é um Bem grande desafio. gostoso. E agora a gente vai, para a gente complementar aqui o nosso time, a gente vai trazer o Rafael Seixas. Cara, o Rafael é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Realmente, assim, sempre que o Rafa fala, eu falo, meu Deus, gênio! É impressionante. Ele é economista, ele tem uma outra visão de mercado. Hoje ele tem uma mega operação utilizando o Omnichannel, né? Ele utiliza várias ferramentas de captação de maneiras totalmente diferentes, assim, que a gente nem imagina. Então, muito do que eu aprendi, algumas coisas do que eu faço aqui, do que eu falo, eu aprendi com ele. Então, assim, o Rafa é um cara que, quando se fala de escala, eu acho que ele é uma pessoa muito legal ali para conversar. Então, vou colocar o Rafa aqui para vocês conhecerem. E aí, Rafa, tudo bem? Diga aí, tudo bem? Boa noite a todos aí. Parabéns ao Filipão aí ontem, né? 35. Eu estou quase lá, 36, um pouquinho mais. Então, somos contemporâneos, né? Eu sou, para quem não me conhece, né? Eu não sou tão presente aí nas redes aí, mas a gente, sou um dos sócios aqui da Trade-Off. A gente hoje tem uma operação que estamos desenvolvendo um aplicativo, né? Que é a Consi, que é focado hoje em servidores estaduais. Temos o servidor da Bahia, né, que foi nosso MVP feito ano passado. Já temos 7 mil usuários e lançamos essa semana para o governo de São Paulo. Né? Já conseguimos quase 1 milhão de crédito novo de contratação aí nesses 2 dias aí que estamos trabalhando. 2, 3 dias, né, que estamos operando lá. Então, a nossa ideia é expandir de uma forma um pouquinho desafiadora, né? Porque a gente vê que hoje, para a gente crescer na produção de consignado, basicamente são 2 caminhos, né? O B2B, que é você sendo uma promotora, né? Através de parceiros, né? Produção de terceiros, ou um B2C, aumentando muito, né? Espaço, funcionários, tamanho de loja. A gente quer quebrar um pouquinho esse modelo de conseguir crescer de uma forma escalável, né? Aumentando a produção via tecnologia, né? E crescendo, e não crescendo tão proporcionalmente espaço, pessoas, né? Então, o desafio é esse, é muito grande, mas estamos aí na luta aí para desbravar aí esse desafio aí. Que legal, impressionante realmente, né? São 3 mentes ali que vão para caminhos totalmente diferentes. E a ideia aqui dessa live é a gente bater um papo sobre quais são as estratégias e quais são os caminhos que vocês vão seguir nesse momento, de acordo com o tamanho da operação de vocês, e principalmente quais recomendações você daria para pessoas que estão ali em algumas situações. Então, agora, vocês que estão aqui participando, pessoal, vocês já sabem aí que o Felipe manja tudo dessa parte da internet, de mídia paga, que o Flávio manja tudo ali da parte com as pessoas ali, e o Rafael é um cara da tecnologia, de uma visão ali muito longe. Então, se vocês quiserem, podem fazer perguntas aqui para a nossa galera, mas eu queria já começar fazendo uma pergunta para o Flávio, que está no mercado há muito tempo e que atua com o INSS há muito tempo. Eu queria saber, Flávio, qual é a sua visão sobre esse momento de mercado que a gente está vivendo agora, com o aumento dos 5%, com a oportunidade de LOAS, e qual foi o caminho que você decidiu tomar aí diante dessas novidades aí que vieram? Qual foi o caminho que você decidiu seguir? Bom, pessoal, aqui o aumento dos 5% foi até assustador, assim, diante a quantidade de clientes que estavam tomados com 9 linhas.
Muitos clientes a gente originou, e aí depois as fintechs vieram deitando nossa carteira, Rayane, e mantendo as linhas. Então estourou linhas de 9 empréstimos no INSS, onde os caras não estão unificando, e a hora que a gente higienizou, falou, meu Deus, cadê os caras que dá para comercializar aqui em relação ao outro aumento? Então, eu apaguei, assim, limpei do nosso sistema esses clientes e a gente tacou pro Loas, porque o ticket estava maior e o desbloqueio mais fácil e, de certa forma, abre aspas, a gente abandonou a carteira que não dava para mexer naquele momento. Atualmente, o INSS tem muitas regras para o refim com margem ou com a portabilidade, onde depois você refinancia com margem, sabe? E diante a isso, eu não vi escala no crescimento da produção. Eu falei, peraí, para, vamos trabalhar aqui nos LOAS. A gente já faz CP, Rai, e esses clientes já estavam na nossa base como cliente de crédito pessoal. Então, preferencialmente, eu trouxe ele para cá e a gente deu um boom sem aumentar muito a quantidade de propostas. O que eu fiquei muito preocupado é com o meu back-office. Puxa vida, e aí, como que a gente vai fazer? A turma digita e tal, mas dá aqueles problemas que iriam dar gargalo na operação. Então, a gente preferenciou trabalhar neste momento no INSS com o LOAS, trabalhando a nossa carteira. E do INSS, o tomador, eu deixei porque ele estava tomando ataque de muita gente e, na verdade, a gente começou a vender real mesmo, Rai, quando virou a margem que a N100 estava funcionando. Dali para trás, esquece. Tudo vendo errada, sistema calculando errado. Uma zona. Eu vou ser sincero aqui para você. Uma zona, então não dava para você vender e digitar corretamente, sabe, Raiz? Sem o processo da IN100, que é o caminho mais curto para você digitar uma margem e pagar ela. Então, com base nisso, a gente começou a vender no dia que virou a IN100, que tinha margem mesmo, e eu não liguei para nada, porque como eu falei na outra live, os 3 meses iniciais foram históricos em faturamento para a Mix, com crédito pessoal, então a gente já estava operando e não precisava se preocupar com esse tomador neste momento. Então aí quando virou, onde eu decidi tomar a opção, tomador da carteira ou LOAS da carteira, e tacamos o pau, e assim estamos hoje, com uma porrada de propostas esperando na esteira para virar essa margem amanhã, né, a maciça, e do restante, assim, estamos bastante contentes com isso. Eu vou colocar uma preocupação aqui. A inflação está apontando para cima e a nossa comissão do INSS vai cair, tá? Tem mais uma previsão de aumento de inflação aí um pouquinho, ou Selic vai dar uma mexidinha, então isso vai conduzir que os convênios não vai ter onde correr, né? Os bancos já estão mexendo nas tabelas baixas, mas eu acho que vamos sofrer mais uma quedinha de comissão, mesmo que mínima, sabe, Rai? Mas ainda assim, então eu sugiro os correspondentes olharem os convênios que estão trabalhando, ou olhar o custo. Hoje eu passei o dia inteiro olhando o custo. Eu consegui economizar para mês que vem uma bagatela de R$ 9.287 de serviços ou terceiros que não estavam fazendo mais sentido até sexta-feira. Então, a gente tem que fazer um limpa no caixa aí naquelas coisas que já não faz mais sentido e parar com alguns fornecedores. Então, esses 9.200 a 12 meses você faz a conta, né? Então, tem que olhar para isso, mesmo faturando bastante. Lá no mapa eu sempre ensino, né, que a gente tem que olhar para dentro do caixa, que não tem jeito de ficar fazendo um gasto com ninguém, não. Então, o caixa é muito importante nessa hora. Não sei se eu falei demais, mas... Sim, não. Eu anotei alguns pontos aqui que eu acho até importante destacar, porque nem todo mundo conhece. Né? Não, o caixa manda em tudo, né? O caixa é o rei. Eu anotei aqui, gente, só para vocês entenderem, quem não sabe o que o Flávio falou, porque assim, muita gente que me acompanha, uma galera que às vezes tem operação bem pequena. Higienização, gente, é quando você pega os benefícios da sua carteira
e você sobe num sistema ou você manda para algum fornecedor para que ele te devolva as informações sobre aqueles benefícios em relação a quanto que essa pessoa tem de margem, em relação a quantas linhas essa pessoa tem, quantas parcelas ela já pagou. E isso dá uma visão macro para o Flávio de qual caminho ele deve seguir. E isso já mostra uma coisa que é importante para vocês saberem, né? Quando a gente tem um aumento como esse, a forma mais inteligente de se trabalhar não é você colocando o CPF e vendo cliente a cliente, é você realmente já fazendo uma higienização que já facilita ali todo o seu trabalho e tudo mais. E pensando nisso, ele decidiu olhar para a LOAS, inclusive porque LOAS não tem a questão do SRCC, de comissão, então é muito melhor. E essa questão da IN100 também é muito interessante. Ele falou que ele começou a olhar para a venda do aumento quando a IN100 já estava funcionando. Isso quer dizer que as margens já estavam corretas ali para não ficar errando antes desse processo. E agora, Rafa, eu queria perguntar para você. Você é o cara dos governos, né? Que vem de governo da Bahia, que vem de governo de São Paulo e tudo mais. Eu queria saber como é que você está aí na sua operação diante dessas mudanças no INSS. Você decidiu colocar uma base ali focada no INSS, no LOAS, ou você realmente está ali 100% focado mesmo em governos e tudo mais, no CONS e por aí vai? Boa pergunta. A gente tem que dividir, né? Tanta coisa para fazer, acho que o pessoal chorando tanto, né? Tanto tempo aí, e aqui a gente, no momento, ficou sem produto, né? A gente, originariamente, é INSS, né? A gente até novembro de 2020, éramos 99% de INSS. Então, assim, a gente tinha uma carteira bem grande, a gente continuou fazendo, mas diante dos cenários que tiveram, da vantagem competitiva que a gente conseguiu ter, virou muito para o governo, né? Ano passado a gente chegou a produzir em torno de 120 milhões, né? Só de governo da Bahia. Então, assim, a INSS deve ter ficado em 10, 12, mais ou menos. Né? Mas, assim, a gente continua com uma produção relativamente representativa, né? E aí, agora, com o aumento, a gente caiu os 3 de vez, né? Aqui, a gente teve aumento do governo da Bahia em janeiro, aí depois eu tive um novo aumento agora no final de março, que foi maior que o de janeiro, inesperadamente, porque foram algumas categorias, só que o ticket foi bem mais alto. E teve o governo de São Paulo semana passada e INSS, né? Com LOAS. Aí, rapaz, aqui o negócio foi complicado, né? A gente já, em março, já teve o melhor mês aí de faturamento, né, da história aqui da empresa. E abril a gente está indo também, dividindo esforço, né, com os caminhos, porque a gente tem alguns objetivos macro, né? Que é com questão do aplicativo. A gente tem algumas metas aqui de número de usuários, de ticket médio, enfim, de algumas evoluções, porque a gente tem um projeto maior, né? Acabou de receber um investimento anjo e temos um projeto de até o fim do ano já abrir uma rodada de investimento maior. Então, assim, a gente está dividindo um pouco o foco, né? A gente não está focado só no resultado do curto prazo, né? A empresa chegou bem, né? Agora, depois desse período ruim aí que teve, que não foi só o INSS. Se a gente pegar até setembro do ano passado, a gente estava com juros baixos e comissão alta. Então, assim, a gente teve um aumento muito abrupto da taxa Selic, né? A gente teve um aumento muito abrupto da curva longa, né? De juros. O pessoal olha muito mais Selic, mas o que baliza muito a precificação dos bancos é a curva longa. Então, assim, teve um aumento muito grande, assim, muito rápido e coisas inesperadas. Então, comissão caiu, taxa subiu muito rápido. E aí, assim, a gente que opera muito poste ficou num cenário bem desafiador. Mas, assim, a gente já previa esse cenário e a gente tem uma parceria com alguns bancos de rede, né? Que conseguiu fazer muita coisa com Caixa Econômica, principalmente, porque os bancos de rede demoram para repassar esse custo. Por que eles demoram? Porque o banco de rede, ele não olha só o custo da operação. Você pega um Safra, um banco de nicho, um PAN, ele olha o custo do dinheiro e o custo daquela operação, se ela é ou não rentável, né? O banco de rede, ele primeiro é muito maior para ele precificar aquele contrato e ele tem outras receitas com o cliente, né? Então, você tem seguro, conta, cartão, outras coisas. Então, ele demora, além de ter um funding barato também, né? Então, ele demora um pouco de repassar esse aumento. Então, a gente optou por essa estratégia, né? O time comprou e a gente passou por esse cenário extremamente desafiador, né? Que foi de novembro, outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, mantendo pelo menos o faturamento anterior, né?
E aí isso aí foi muito importante para não ter uma queima de caixa, já que a gente está investindo muito pesado na tecnologia, muito caro. Então, a gente conseguiu passar por esse momento ruim. Agora, eu prevejo um cenário muito positivo até o fim do ano, né? Que pese aí algum aumento, alguma redução, aumento do Selic deve ter, mas eu acho que o cenário se desenha, não acontecer nada muito fora da curva, né? Como uma acentuação da guerra, um cenário eleitoral muito adverso. Eu acredito que até o fim do ano aí dá para surfar um bom ano, né? Desde que as estratégias adotadas sejam as mais assertivas. Sim, é muito legal você trazer essa visão, né? Porque basicamente é isso. Quando surge uma novidade no mercado, muitas pessoas pensam, peraí, então eu vou correr ali, eu vou surfar aquela onda, né? Só que essa visão a longo prazo que vocês têm é o que faz com que vocês cheguem muito longe, né? E é até muito interessante isso que você fala em relação ao aplicativo, porque basicamente, gente, para quem, só para contextualizar, basicamente, o Rafa, ele criou um aplicativo onde o próprio servidor entra, o próprio servidor simula e ele pode contratar ali dentro do aplicativo, né? E ele falou que ele conseguiu funding porque os bancos deram basicamente dinheiro para ele fazer os empréstimos próprios. E o que é interessante, né, Rafa, é que ao invés de você colocar esse aplicativo no INSS, que é onde já tem uma galera atuando, você foi para governos onde, onde a galera tá lá perdida, sozinha, né? Assim, a ideia mais ou menos, agora só não foi funding, porque assim, foi o Túlio, né, lá da iCred, que tem um funding que ele empresta próprio. A gente não empresta próprio, porque a gente conseguiu um investimento para poder investir no aplicativo. E aí, assim, por que a gente optou com o governo, né? Porque a gente já tinha tecnologia já validada, né, dessa produção de mais de 100 milhões no ano passado, e conseguiu desenvolver um algoritmo que a gente consegue fazer portabilidade de uma forma assertiva, né? Então, assim, o servidor, quando ele entra no aplicativo, basicamente o algoritmo calcula e vai dar para ele a melhor opção de taxa de juros, né? A melhor taxa disponível. Eu não consigo dar melhor para crédito novo, porque senão realmente fica inviável do ponto de vista operacional, mas diria que a gente dá uma taxa muito competitiva, né? Então, assim, se o cara comparar, a chance de a gente ter fazer com a gente o crédito novo é grande, a portabilidade, aí a gente já consegue dar a melhor condição para ele, né? Já olhando regra de banco, já olhando taxa ponderada, já olhando se o saldo dele vai pagar ou não, né? Porque portabilidade o pessoal digita muito e não paga o saldo, né? Por eventuais erros operacionais. Então, a gente conseguiu criar um algoritmo que calcula com assertividade bem interessante, né? Que já foi testado. Então, agora é tentar os outros convênios, né? Então, a ideia do projeto é essa daí. Que massa. E você, Fê, o que você fez aí na Realize diante disso? Você que é tão focado ali em empréstimo na conta de luz, FGTS, você começou a olhar para o LOAS, tá fazendo campanha para o LOAS, tá rolando? Como é que tá isso? Rayane, seguinte, na verdade aqui, cara, a gente tem um plano, né? Eu sigo um plano aí desde o início que é criar um fomento mais do atendimento humanizado aqui na Realize. Esse é o foco nosso, né? Como o Rafael tá falando aí, principalmente focado mais na escala, a gente acaba não tendo tanta escala, expande bastante, mas a escala nossa, ela depende do humano, né? Mas o que a gente quer oferecer justamente para o cliente aqui na Realize é esse atendimento mais humanizado e mais qualificado, dar mais informação para o cliente. A gente tem um plano para esse ano, que é de dobrar a operação aqui. Então, assim, quando veio o INSS, na verdade, a gente não se preocupou muito em vender o produto, né? O nosso foco hoje é se manter principalmente na luz, que é um produto que ainda é pouco explorado, né? Existem vários ajustes da própria Crefaz de crescimento agora, né? Eles mudaram todo o organograma, estão se ajustando para também dobrar a operação, e a gente faz parte disso. Então, por isso que a gente está se planejando. Enquanto o FGTS, a gente manteve a operação, mais INSS LOAS, a gente até vende aqui, mas é de forma pontual. É lógico que existe, até da própria equipe, né, uma certa pressão em algum momento desse de vender o produto, mas é importante a gente manter uma certa linha de pensamento, porque senão a gente também foge muito, né? O mercado ele oscila bastante, como o Flávio estava falando. Rafael está falando, ele tem problemas aqui, você pode depender da guerra, tem problema com inflação. Então, o que a gente enxerga aqui no CP, eu enxergo aqui,
um pouco menos de oscilação em relação ao mercado. Porque a gente está falando de um crédito privado, de uma empresa que tem ali o funding, então a gente tem que ter uma forte parceria comercial, entender bem o produto, trabalhar as adversidades, existem alguns cuidados que são importantes, né? Estava falando com o Flávio a semana passada sobre inadimplência, que é uma coisa que correspondente de consignado não se preocupa, mas quem trabalha com CP tem que se preocupar, porque né, você precisa manter a tua carteira saudável. Então a gente já rodou aqui, são 2 anos já trabalhando o produto. Então a gente decidiu não perder o foco, né, continuar trabalhando aqui, porque a gente entende que o público acaba não se misturando. O público da conta de luz, ele é um outro público, né? A gente pega basicamente 80%, 90% do público é autônomo ou é o cara que trabalha de carteira assinada. Então, como a gente atende FGTS, a gente acaba conseguindo migrar o cara da luz também para FGTS. Mas INSS a gente não foi Dessa vez a gente segurou, da outra vez também, dos últimos 5% a gente fez a mesma coisa, segurou firme aqui. É claro que a gente pensa várias vezes, né? Você fala, cara, tem uma oportunidade e tudo mais, mas eu sei também do período e sei que a gente precisa manter aqui o foco. Eu acho que é importante ter uma linha, ter um objetivo, traçar e executar o processo, né? A gente tem 2 anos que a gente vai fazer 2 anos agora, que a gente está focando na luz, então a gente já conseguiu atingir alguns números expressivos. Para a gente manter, a gente não pode desviar muito, né? Então, vou confessar que esse INSS aí passei batido, basicamente pouquíssimos contratos, mas a gente manteve o trabalho em cima dos produtos que a gente tem aqui de uma maneira assertiva e qualificada, que é o que a gente está buscando, né? A gente está aumentando a equipe, a gente sabe dos desafios que é trazer pessoas, formar pessoas, manter pessoas, crescer, toda essa gestão que traz por trás da equipe, né, que a gente tem que ter. Então a gente nesse momento a gente optou aí não fazer uma força-tarefa em cima do INSS. A gente já tem mais ou menos aí, já fazem uns 18 meses, quase 2 anos, que a gente não tem o INSS aqui como um produto, entendeu? Então, a gente basicamente adotou a mesma estratégia agora. Acho que não teria como ser diferente, né? Acho que esse foi a nossa visão nesse momento, de não mexer na estratégia que a gente estava fazendo. A gente viu muito no mercado, eu conversei com muitas pessoas estavam trabalhando muito forte no FGTS, mudaram a estratégia para o INSS, né? Então migraram tudo para lá. Eu falei, pô, ótimo para a gente que está vendendo FGTS. Para a gente é ótimo, né? Vai sobrar mais cliente ali. E realmente aconteceu. Nosso custo de aquisição de FGTS caiu, nosso custo por lead caiu. A gente teve muito mais demanda. Por exemplo, a gente tem um budget no Google, gastou quase o dobro, ou mais que o dobro o dia. Por quê? Porque realmente tinha gente procurando produto e já não tinha mais ninguém anunciando lá. Porque tiraram o budget todinho do produto e focaram no INSS. E eu tomo muito cuidado com isso aí aqui, porque eu sei que é uma coisa que normalmente o correspondente tende a fazer, né? Ele vai buscar ali, agora vamos trabalhar isso. Então, acho que a gente seguiu uma linha aqui e continua nela, porque esse ano a gente tem um objetivo aí para alcançar. Felipe, eu tenho um nome para isso. Correspondente da modinha, Rafa. Essa é a verdade. Vai na onde aponta a promotora, fala, não, vamos aqui, que aqui é que vai dar dinheiro para mim, para promotora, não para parceiro, é diferente. E aí nisso, cara, as promotoras, ela bagunça a cabeça do correspondente. Ei, correspondente, você que tá aí, ó, tem uma loja ou 2 e tal, foca no teu caminho, que melhor para você, cara. Pelo amor de Deus, não ouça somente seu gerente de banco. Gerente de banco é uma coisa que você não pode ouvir. Eu fiquei assim abismado, né? Vendo a quantidade de pessoas querendo contratar depois que anunciou o aumento. Aí eu falo assim, pô, o cara tava quebrado 15 dias atrás, aí teve aumento, o cara vai contratar. Aí quer dizer, o cara, em vez de aproveitar e vender, aí ele vai gastar recrutando, treinando. Não, já passou. Tem um período de rambagem, acabou o boom quando o cara ficou bom. Se ficar bom, já foi. Já acabou, já todo mundo já foi. Já acabou, já foi. Exatamente. Cara, eu fico e assim, gente, vocês... Só para vocês entenderem aqui, ninguém aqui trabalha com foco no INSS. E o porquê dessa dor? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Rafa talvez é um pouco mais antigo, o Felipe entrou recentemente, porque nós tomamos muita porrada correspondente.
de ficar só num. O Felipe já nem passou por essa crise. Falou, eu decido não entrar nisso. Né? E aí, tocou em frente. Eu mantenho no INSS aqui, porque meu crédito novo, eu mando minha cartinha, eu faço minha ligação, eu faço meu agendamento, e o cliente vem e é uma comissão boa e um ticket médio massa. Agora, se eu tivesse uma operação 100% digital, eu só ficaria no meu crédito pessoal onde a empresa nasceu de verdade. Antes ela tinha um faturamento, aí gastava tudo, aí tinha outro faturamento e gastava tudo, e assim é a vida do correspondente. Então, aqui todos nós temos exemplos de que às vezes tem produtos que dá menos oscilação e não fica na modinha. E isso a promotora, o banco não te fala, porque são operações que dão menos valor para o banco. Sim, Beleza, E mais gente? que isso, né? São produtos que têm menos concorrência, né? Porque, por Menos exemplo, concorrência. governo tem muito pouca concorrência, a questão do empréstimo na conta de luz também. Então, tem muita oportunidade. E o próprio gerente comercial, ele tá ali sempre disponível para falar o que tá na onda do momento. Então, nem sempre você consegue ter essa visão de outros produtos. E é daí que vem a importância de vir outras pessoas para trazer essa luz, né? Esse ponto de vista. E falando nisso, Rafa, eu sempre cito você quando eu penso em ferramentas, né? Porque você tem um jeito alternativo de usar ferramentas e tudo mais. Eu vejo que, assim, o correspondente hoje... E sempre que eu faço alguma publicação, o Rafa fica injuriado. Porque às vezes eu faço publicações e eu falo assim, quanto que vocês já venderam até agora? Aí uma galera fala assim, vendi 300 mil. E o Rafa fica tipo, como que essa galera só vendeu 300 mil? Aqui a gente já vendeu tantos milhões e tudo mais. Rafa, eu acredito que muito do que acontece hoje com o correspondente é justamente porque, quando se pensa em ferramentas, eles estão lá na idade da pedra. Muito porque, na minha visão, alguns gerentes comerciais não fazem o mínimo que eles deveriam, que é ajudar o correspondente do ponto de vista estratégico, né? E isso faz com que muitos correspondentes fiquem até hoje ligando manualmente, discando pelo telefone, mandando mensagem no WhatsApp manualmente e tudo mais. E num momento como esse, Rafa, que tem tanta oportunidade e tudo mais, qual é o caminho que você acha que seria o caminho ideal ali para um correspondente pequeno seguir para conseguir ter o máximo de resultado? Eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu alguma pizzaria terceirizar pizzaiolo? Não. É a mesma coisa, o pessoal quer terceirizar mailing, pô. Entendeu? O mailing é igual a pizzaria terceirizar pizzaiolo. Você não pode acreditar no mailing que vão lhe vender. Entendeu? Porque o cara lhe vende um mailing com margem. Pô, ele vendeu para 1.000 pessoas, cara. Porra, aí você vai chegar... Porra! Ou você vai pegar um mailing com 2, 3... Às vezes o mailing tá com uma defasagem, você não tem certeza se aquela informação está atualizada ou não. Aí você, às vezes, pega aquele primeiro mês, está no segundo, não está, no terceiro está. Aí você não sabe. Aí como é que você vai cobrar de sua equipe de venda se você não sabe se aquela estratégia que você adotou, o cara vai vender para um cara que já fez? Então, assim, o primeiro ponto é esse, né? Então, assim, você pode terceirizar a ferramenta, né? O cara que tem a pizzaria não faz a farinha de trigo lá dentro. Ele compra a farinha de trigo boa. Então, o que você tem que fazer? Pegar ferramentas boas de higienização, como o pessoal já falou aí, que é o mínimo, isso é o básico, é o beabá, e focar na estratégia que você quer, porque o Flávio falou aí, pô, higienizei para tirar os caras de 9 linhas. Se ele tivesse vendido para o cara de 9 linhas, se fudeu. Porra, bicho, desculpa aqui o termo, mas ia vender muito, né? Te digo, crédito, a grande dificuldade do digital é que crédito, quem quer, não pode. É isso aí. 99% dos caras que 9 linhas, 99,9% ia querer, ele ia digitar, ia formalizar e não ia pagar, porra. É isso. Então, assim, pô, se ele não tivesse feito isso, quanto ele perdeu aí? Imagina o vendedor, digitei 10 milhões, aí pagou 100 mil. Pô, imagina a cara do coitado do cara que vendeu lá. Por culpa de quem? Do gestor que deu a porra do meio muito pro cara vender, velho. Então, assim, o básico é esse. Entendeu? Aprendam a criar suas campanhas. Né? Vai gastar um dinheiro? Vai. Mas custo-benefício. Entendeu? Cria sua estratégia, higieniza seu meio e faz a campanha. Quem tem loja pequena é 200 mil vezes mais fácil do que quem tem loja grande. Porque quem tem loja grande, o meio é limitado, seu ticket médio começa a cair. Porra, a loja pequena, o cara faz o filé do filé ali, porra, só ticket acima de R$1.000 de comissão. Então, assim, é o mínimo, entendeu? Aí
Aí tem que aprender, só que aí para o cara fazer isso, ele tem que estudar a estratégia, ele tem que ver as tabelas dos bancos, como é que estão, qual banco está com a condição mais competitiva, qual banco que está mais frágil em algum produto, a portabilidade no caso, falando. Enfim, ver qual telefone bom com a empresa que higieniza e tal. E aí fazer a estratégia, montar e aí direcionar para o time vender aquela estratégia daquele momento, entendeu? E aí não é caro. Agora o cara tem que saber pelo menos mexer um pouquinho de Excel, né? Aí você, a Rayane falou, eu fiquei impressionado que o cara não sabe nem escrever certo português. Imagina mexer Excel. Aí também envolve um pouquinho também do mínimo de qualificação prévia para operar. O cara pequeno ali, o cara... Vamos se capacitar, gente. Vamos ler, vamos estudar, vamos se desenvolver. Aí o cara acha que vai vir um mail fantástico ali, que vai cair, ele vai chegar, vai ligar, vai vender. Não vai, pô. Pode acontecer um mês ou outro, uma sorte que dê, um momento de mercado, mas na média, principalmente quando tem os movimentos pendulares que são extremamente difíceis, né, de você atravessar, não vai. Então, assim, o que eu sugiro é isso. Faz os cursos lá, estuda lá os cursos da RAG, que são maravilhosos, no caso, e vê as ferramentas, pesquisa no mercado, vê as estratégias e higieniza seu mail, pô. Faz ali 10, 20 mil CPFs, eu aposto que o resultado vai ser 200 vezes melhor. Você vai gastar ali, sei lá, 1.000, 2.000, mas vai compensar. Uma coisa importante também a gente falando aqui, é de tempo, né? Gente, explodiu o meu cérebro. Se explodiu o cérebro de vocês coloquem aqui, porque já explodiu o meu cérebro. Porque, olha, eu confesso que eu não dava nenhuma bola para higienização. Mas talvez aqui, turma, não para higienização, mas e sim para a forma de você aplicar isso. Porque higienização qualquer um faz, qualquer sistema vai fazer. A questão é o que eu quero dentro dessa lista aqui, sabe? Então, quando eu falei lá um exemplo lá no passado, falei, eu separo todo mundo que não tem telefone e mando carta. Pronto, aqui tem uma estratégia. Sim. Entende? Ninguém vai conseguir falar com o cara vai lá na agência, saca o pagamento, só ele consegue contato. Agora eu não, vou uma malinha direta ali, opa, pera lá. Então, as pessoas mudam de telefone, mas não mudam de casa. E isso eu venho fazendo, há quanto tempo? Então, a questão nem é somente a higienização, mas o que eu quero daquela lista, né? Para que comprar Brasil, sendo que você não é bom nem dentro da sua cidade? Então, trabalha dentro de casa, no seu quintalzinho, aí depois você mexe fora e vai trabalhando, entende? Porque o caminho é esse, gente, né? Da gente trabalhar uma estratégia dentro de uma higienização ou de uma lista que veio totalmente cagada, que a maioria que vem assim. Então, que jeito que eu vou fazer? Então, é isso que a gente tem que pensar. O Excel é uma ferramenta de trabalho para você fazer bons filtros. E eu acho que é aí que está a estratégia, né? Exatamente. Não, essa questão de filtros eu sempre fiz, né? Mesmo lá usando o sistema de consulta, eu ia lá e fazia os filtros. Só que eu percebia que não adiantava, porque não funciona, porque o filtro no sistema, ele não entende. Eu falo assim, olha, eu quero clientes que tenham parcela de até R$600 no Banco X. Na época que tinha refim pelo bruto no Safra, cara, era lindo. Aí eu ia lá e filtrava. Só que aí vinha a parcela de R$600 no Itaú e o Safra, a parcela era de 30. Então, tipo assim, o sistema ele não entendia. E quem disse que eu, pequenininha lá, sabia que existia esses negócios de higienização? Entende? Então, assim, é muito legal a gente parar para pensar na estratégia, exatamente nesse ponto que o Rafa falou e tudo mais. Mas acho que a higienização que funciona é realmente essa higienização ali direto com o fornecedor, né? Porque aí depois lá dentro do Excel você consegue filtrar, você filtra Safra, depois você filtra as parcelas, e aí assim você vai conseguir ter o cliente exatamente do jeitinho que você quer. Agora é vantagem. Só assim para explicar um pouquinho como é o método dessa higienização que a gente faz aqui, que é bem simples. Você pega a primeira base, esse primeiro filtro que você faz, ele vai, vamos dizer, um filtro offline, ele vai vir um pouquinho sujo. Depois dessa primeira base, aí você faz uma segunda, depois uma terceira, para checar se aqueles dados de fato estão batendo. Provavelmente ali 30%, 40% você vai perder, porque já vai estar desatualizado, entendeu? No meu caso, eu perco muito menos, que eu tenho uma tecnologia um pouco mais avançada para governo. Mas assim, para um meio normal de mercado, você vai perder 30%, 40%, entendeu? Só que o que acontece? Você vai dar para o seu vendedor fechar só os que dão, entendeu? Os que têm negócio, né? Os 60%, 90% vai querer.
E aí o cara captou, teve trabalho, converteu, na hora que vai ver, a informação não vai. Ou então vai um ticket muito baixo que não compensa, né? Você perder um vendedor para fazer um ticket baixo. Então, assim, eu acho que o problema é esse. Aí, e vem a estratégia, né? Estratégia vencedora. Estratégia que você, eu digo que tem 3 pilares, né? Que é a probabilidade do cara querer, a rentabilidade e a probabilidade da operação ser efetivada. Então, você tem que balancear esses três indicadores, né? E aí, assim, o pessoal muitas vezes quer vender só a taxa cheia e aí com portabilidade mesmo não funciona. Você vai digitar e vai cair, não vai pagar nada, vai ser retido. Então, assim, você analisa essas 3, equilibra com mais o filtro e aí acabou. A venda, eu não acredito num vendedor, super vendedor que liga e é bom e tal. É o processo de venda como um todo, entendeu? Que é construir o treinamento, o dia a dia e tal, que funciona. Isso aí que vai dar uma vantagem aí no médio e longo prazo. Aí acho. E não é difícil fazer uma operação pequena, pelo contrário, é até mais fácil. Assim se faz também, vou jogar a bola aqui pro Felipe, também na estratégia dele, por exemplo, de luz, tem companhias que entram e saem de um mês para o outro, estados que isso também é estratégia. Explique aí um pouquinho, Felipe, mais ou menos o modelo da estratégia, que não só numa lista, mas do jeito que a turma trabalha para com o CP, né? Cada um tem sua particularidade, mas tu tem que definir estratégia para passar para o time de marketing, né? Para desenvolver a venda ali da luz, né? Cara, eu já tenho uns 2 anos que eu não faço mailing, né? Eu já não consigo trabalhar, não trabalho nesse formato. Então, eu modelei um negócio aqui que é o seguinte: eu tenho um custo de aquisição de cliente. Para quem não sabe, o custo de aquisição de cliente é o valor que você paga pela venda que você está fazendo, né? Muita gente confunde custo por lead com custo de aquisição. Então, eu tenho um modelo aqui onde eu sei exatamente qual a porcentagem que eu tenho que ter de custo de aquisição. Quando eu tenho isso, eu sei exatamente quanto eu tenho que pagar pelo meu lead, porque eu sei a rentabilidade do meu produto, eu sei quanto eu pago de variável para o meu consultor, eu sei exatamente quanto é a porcentagem de custo fixo e quanto eu quero ter de margem. Por isso que sempre eu falo na rede, às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, quanto que eu tenho que pagar no lead? Depende. Depende de quanto você quer ter de rentabilidade na operação. Então, com base no histórico, eu defini aqui uma margem que eu acho que é justa dentro da operação, olhando para fora, né? Fazendo um benchmarking com outros mercados, com outras operações. Eu vi que ela é legal, ela está dentro do que o mercado está falando. Então, eu busco sempre um custo por lead que eu já tenho em mente pela minha conversão média aqui. E o que eu faço aqui de estratégia, né? Você estava me perguntando semana passada lá sobre custo de lead, a gente estava falando, né, eu com o Flávio. É importante entender a curva disso, o ponto de crescimento, né? Para quem não sabe ainda sobre growth, estudar um pouquinho, talvez, aí, que é a mentalidade de crescimento. Mas é o seguinte, é você saber exatamente de quanto em quanto tempo você vai analisar o teu canal, o canal de aquisição que você está trabalhando. Então, vou dar um exemplo aqui básico, né? A gente trabalha lá na rede social, beleza? Facebook, Instagram. Então, você vai lá gerar os teus conjuntos, você vai fazer lá toda a estratégia que você definir, seus criativos, copies, segmentação, da forma que você achar necessário, porque não existe regra correta, não existe o que dá certo. Existe aquilo que deu certo e você vai continuar até quando aquilo sair fora e você ter que trocar novamente. E você tendo custo por lead, você vai mapeando esses conjuntos. Normalmente, se analisa as campanhas de 7 em 7 dias. Como que eu sei isso? Como é que eu sei e como é que eu faço de 7 em 7 dias? Eu consultei alguns especialistas do mercado, eu fiz uma mentoria sobre isso, entendi como é que o pessoal faz essa análise de crescimento, essa análise de demanda. Então, normalmente, o pessoal analisa de 7 em 7 e você avalia se o seu custo por lead está dentro do que você quer. Se está fora, você ajusta o que você precisa ajustar. Então, vou dar um exemplo aqui, básico. A pessoa tem lá 30 conjuntos de anúncios. Ou colocar melhor, vamos colocar 2, vai, senão vai ficar muito exemplo aí. 2 conjuntos de anúncios. Em cada um, ele tem 5 anúncios rodando. O que ele vai fazer? Ele vai pausar aqueles que estão com custo maior do que ele quer e vai pegar o orçamento e transferir para aquele que está atingindo o CPL que ele está buscando. Mas ele vai fazer isso uma vez? Não, ele vai fazer isso toda semana. E conforme ele vai fazendo, ele vai abrindo novos conjuntos de anúncio para que ele possa novamente fazer o mesmo exercício. E se ele perceber que num intervalo de 7 dias, o custo por lead dele, daquele anúncio, daquele conjunto, está fora do que ele está buscando, ele já pausa e joga outro. Porque não dá para eu, por exemplo, eu tenho um custo por lead aqui de objetivo. Eu não posso pagar mais que aquilo. Porque se eu pago mais que aquilo, mesmo que eu converta, a minha operação ela vai dar uma margem ruim. Entendeu? Então eu tenho que controlar o custo por lead
e controlar o funil de vendas aqui dentro, que é o processo, para que eu consiga ter uma conversão. É claro que, né, você tem 70, 80 pessoas trabalhando aqui na venda, então não é exato o valor de conversão. Como é que eu trabalho aqui? Eu olho a conversão da maneira melhor, eu olho o melhor vendedor, porque se uma pessoa faz, outra pessoa pode fazer. Essa é a estratégia que a gente adota. Então, se eu tenho um cara ali que ele consegue vender dentro de um processo, eu coloco para outro. Então, o que eu faço aqui, na parte digital, principalmente, é toda semana analisar todos os canais de aquisição e o custo por lead de cada um. Como eu sei quanto eu posso pagar, eu monitoro quanto eu estou pagando no lead, quanto eu estou de conversão. Com isso, eu sei quanto vai ser meu CAC, automaticamente eu sei quanto vai ser a minha margem. Entendeu? Qual que é a minha variável mais difícil de trabalhar aqui? É a conversão, porque a conversão eu estou falando de vendedor. Então, não é simples só trocar um anúncio, né? Estou falando de 70, 80, dobrando a equipe aqui, parceiros. Então, é ficar de olho no custo por lead e na sua conversão. Toda semana mapeando isso aí. Então, você vai olhar toda vez seu gerenciador de anúncio, vai olhar o Google Ads, você vai olhar o TikTok, você vai olhar o YouTube Ads, não sei, onde você anunciar. Existe agora uma ferramenta, até na televisão, que você paga por resultado. Não sei se vocês já viram, que ao invés de você pagar por inserção, a televisão ela te vende por resultado, por lead. Já viram isso ou não? Não. Não? Existe uma tecnologia que chama Nexus, a empresa, a gente está fazendo a primeira rodada de piloto agora. Ele vende o resultado. Então, ele anuncia na televisão, coloca lá um site, um 0800, e ele te vende por resultado. É como se você estivesse pagando custo por lead na rede social. Então, você começa a testar mais um canal de aquisição de uma forma metrificável. Você consegue medir exatamente. Né? Também você não tem um risco variável, né? Isso aí. Você paga por resultado. Então, basicamente, sabe assim, olhando um pouco, né, Rafael, também, no digital aqui, é importante acompanhar esses números semanalmente. Então, toda semana, faça teu ritual de analisar teu custo por lead, para você saber se você está dentro do que você está planejando. Olha a tua conversão para saber se está dentro do que você está buscando. Se você controlar esses dois números todas as semanas, você vai ter ações para trabalhar. Consequentemente, você vai chegar no resultado ali. Se você não chegar, você vai saber pelo menos onde é o teu gargalo e onde é a tua alavanca, né? O Rafael estava falando sobre contratação manual aí no início, né? A gente tem aqui, qual que é a nossa grande alavanca aqui, que é realmente o nosso impulsionador, que também é um trabalho grande de se fazer. É pessoas. A gente não tem como. Nós adotamos isso como uma filosofia de trabalho. A gente queria realmente entregar algo humanizado. Tem um limite para isso, claro. A gente não vai montar uma empresa com 1.000 pessoas aqui. A ideia depois é que a gente siga com uma outra marca ou uma outra empresa, até mesmo através da autocontratação para esses produtos que a gente está trabalhando hoje. Mas a gente está fazendo muito na mão hoje, um a um, cliente por cliente, vendedor por vendedor, porque daí a gente consegue melhorar a conversão também da venda, né? Então eu aposto mais hoje na força de venda humana que a gente tem. Só para vocês terem uma ideia, dá um número de FGTS para você ter ideia. A gente estava analisando aqui, semana passada, o FGTS, o grande gargalo do FGTS não é nem a venda. O problema é o cara conseguir baixar o aplicativo e conseguir autorizar o banco. Então, se você joga uma autocontratação com o FGTS, olha o tanto de pessoa que vai ficar para trás ali, né? E hoje é o grande gargalo, é o cara que está para trás. Então, se você só autocontrata, talvez você não vai conseguir matar esse cara, vai precisar de gente aqui para fazer esse. Você tem que fazer esse controle, né? Por exemplo, aqui a gente usa a autocontratação da iCred, mas aí como que a gente faz? A gente faz a campanha direcionando para um site que explica do produto. Para a pessoa ir para a página da iCred, ela tem que preencher um formulário que tem, sei lá, nome, e-mail e telefone. Sim. Quando ela preenche esse formulário, ele já cria um negócio dentro do meu CRM e automaticamente essa pessoa também vai lá para a iCred. E aí depois eu consigo ver se ela deu andamento no processo ou não. Se ela não deu andamento, eu já tenho o lead dela aqui guardado antes disso para eu acionar ela. Então, assim, se ela for e contratar sozinha, legal. Mas se ela não for também, eu pego ela aqui, não tem problema. E falando nisso, né, Flávio, eu acho que assim, o Felipe falou de muitas coisas geniais, incríveis, mas para quem não faz tráfego, isso deve ser tipo falar grego. E você, eu quero te fazer essa pergunta porque você é do tipo que fala a verdade e fala na cara. A gente vê que tem uma onda muito grande da moda do marketing digital. Marketing digital é o negócio, olha, tá acontecendo, tá bombando, marketing digital é o negócio.
você acha que um correspondente pequeno, que sempre atuou ali ligando manualmente e tudo mais, que tem uma operação convencional, o que ele deveria fazer nesse momento? Você acha que ele deveria migrar para o marketing digital com todas as forças ou que ele deveria seguir uma outra estratégia? E dependendo de qual estratégia, qual é a que você recomenda? Não dá para fugir do digital. Tudo resume em digital. A venda ativa que a gente faz pelo WhatsApp é digital. A venda do Rafa, que ele faz o cara baixar o aplicativo do Conce, velho. Aí chega o Felipe e fala assim, pô, nem a autocontratação tá funcionando. E realmente nem sempre dá mesmo, porque a gente testou a autocontratação aqui e vinha um caminhão de gente e ninguém conseguia autorizar o banco quando já estava autorizado. Então eu olhava os relatórios e ficava doente com aquilo, até que eu falei, esquece esse trem aqui, porque não é o momento. E talvez seja para um cliente que vem lá do Google, onde ele já pesquisa e já tem uma certa melhorzinha, uma ideia melhorzinha, quando ele vem do Google, né? Mas pensando na resposta da Rayane, é o seguinte, Rayane, eu vou pelo digital pela quantidade de clientes que o Rafa falou. Tem muita gente que quer e 99% não pode. Então é mais fácil a aquisição. Hoje, o mais difícil de uma operação é o treinamento e o desenvolvimento das pessoas. E quando você gera clientes e ela vai treinando com a prática, facilita. Então, sem dúvida, eu não ia nem... por exemplo, se eu fosse expandir minha operação para franquia ou coisa assim, eu não ia ensinar a fazer um e-mail, eu ia ensinar e ter gestão de crescimento com o digital, porque ali nós já temos um mar de cliente que quer e só não pode. Você entende? Então, nesse modelo, e para onde que eu iria? Sinceramente, olhando para esses pontos, um pouco que o Rafa, que o Felipe falou, tem um monte de gente querendo portabilidade, só as fintechs têm, né? O crédito pessoal que falta colocar na cabeça de todo mundo que está aqui dentro dessa live, cara, crédito pessoal é bom para o cliente, você fica se comprando ou não se comprando. Não é você que tem que comprar, é seu cliente, meu amigo. Né? Então, é aí que está o ponto, Rayane. As pessoas ficam achando as situações e aí não vende um produto que é rentável, paga rápido e às vezes, por exemplo, nós temos crédito aqui que a operação cai em 15 minutos na conta, é faturamento mais depressa e tudo mais, entende? Então, eu iria por canais mais fáceis de aquisição para treinar uma turma até maior, mais fácil, e com produtos que dê para atender o cliente. Talvez a portabilidade, talvez o crédito pessoal, seja lá de qual linha for, entende? Sim. Mas tem muito cliente aqui nesse caminhão. Ixi, outro dia fui pedir de novo quanto que está o market share de promotora, de portabilidade, desculpa, de crédito pessoal é 0,8. É irrisório, da venda de uma promotora 0,8 de crédito pessoal. É nada. Ou seja, tentou um aporte lá com o Rafa, não conseguiu. Se ele não tiver o CP, ele deixa esse cliente aqui, ó, nessa avenida soltinho para o CP. Então, gente, tem que olhar para o que o cliente precisa e para o seu propósito. Então, eu iria pelo digital em produtos um pouco mais simples de vender. Muito legal. E isso linka muito com a questão do Felipe, né? Que tem a necessidade da pessoa, né? Não tem como você fazer esse processo. O digital é só um meio de captação, mas o meio de atendimento e conversão realmente precisa ser ali uma pessoa para finalizar esse processo. E eu gosto muito de falar desse assunto de digital, né? Digital é minha cara. E quando a gente fala de digital, né, para uma pessoa que está começando, eu acho que o maior erro da pessoa que está começando no digital, na verdade, assim, né, é uma coisa que eu tenho falado bastante. Na verdade, como é que eu posso te explicar? Na verdade, não é que é um erro. É que muita gente, quando está começando no digital, eles fazem o seguinte, eles fazem um monte de post falando assim, antecipe aqui o seu FGTS, antecipe aqui o seu FGTS, ou vem aqui sacar o dinheiro da sua conta de luz, vem aqui sacar o dinheiro da sua conta de luz. E por aí vai. E, liberou 5%, vem pegar os 5%.
E qual é o problema que eu vejo nessa comunicação quando a gente fala do digital? É que esse tipo de comunicação atrai um público muito reduzido. Nem todo mundo entende o que é 5%. Nem todo mundo entende desse fluxo, desse processo da antecipação do FGTS. Isso quer dizer que não funciona? Funciona. Se você fizer uma campanha hoje falando assim, olha, o Loas agora pode fazer consignado, porra, vai bombar. Porque agora é a hora que acabou de liberar. Só que aí daqui a um tempo já não vai mais ter tanta conversão assim. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui para minha equipe é justamente sobre pensar no para que essa pessoa utilizaria esse dinheiro. Hoje mesmo eu falei com a Larissa, que é uma colaboradora nossa do marketing. Aí eu falei, Lari, faz essa publicação e agora compartilha essa publicação nos grupos. Eu falei, entra em vários grupos aí e compartilha nos grupos. Aí quando eu fui ver, ela queria compartilhar em grupos de FGTS. Eu falei, Larissa, em grupos de FGTS só tem correspondente querendo vender FGTS. Você tem que compartilhar em grupo de casamento, grupo de mãe, grupo de viagem, grupo de todas as outras coisas que a pessoa poderia utilizar o FGTS para resolver aquele problema, e não em grupo de antecipação de FGTS. Então, acho que essa é uma falha ali muito grande que eu vejo no correspondente que decide entrar na internet. Às vezes ele não entra com a comunicação certa e isso faz com que ele não tenha bons resultados, que ele acredite que a internet não é um caminho interessante para ele, sabe? E uma coisa também, Raine, que é importante, é assim, normalmente correspondente hoje, né, enfim, em vários momentos eu tentei abrir aqui para poder trabalhar com outros correspondentes, né? Porque a gente sabe da nossa potência de gerar demanda aqui, a gente aprendeu, a gente entendeu, a gente sabe medir, tem CRM, tem gestão, então eu sei na ponta o que acontece. Eu sei quando o cliente entra aqui e eu não consigo fechar. E o meu problema hoje, eu vou te falar, eu não consigo vender os clientes que entram, é isso. E é um problema que eu resolvo todo dia, porque eu estou falando de gente, né? Mas correspondente, ele quer simplesmente só o tráfego, ele só fala no tráfego, ele não entende o que está por trás, né? Ele não entende toda a matemática de aquisição de cliente, de conversão, de preparação da tua equipe. Não é só trazer cliente, você tem que investir na tua marca, você tem que gerar branding. Como é que o teu cliente vai fechar de você se ele não conhece a tua empresa? As operações financeiras hoje, infelizmente, na internet, elas são taxadas de golpe, as pessoas falam que um monte de coisa, enfim. A gente sabe o que sai aí na internet, na televisão. Então, antes dele começar, ele precisa entender um pouquinho o que ele vai fazer, sabe? Ter um mínimo de conhecimento ali. Então, muitas vezes, ele contrata uma agência que vai lá, não promete resultado, mas ele precisa vender o serviço dele, então ele vai falar, cara, eu vou fazer o tráfego para você, você vai receber cliente, mas a pessoa não entende exatamente o que é isso. Ela vai falar, pô, eu vou fazer... Né? Eu falo que eu detesto uma palavra que é venda receptiva. Venda receptiva não existe. Venda receptiva é tirar pedido. Toda venda ela é ativa. Então, se ele pensa que ele vai receber o cliente fechado, contratado, esquece. Se ele tiver um vendedor ali despreparado, um vendedor que não entende do produto, se ele não souber exatamente o que ele está ofertando. Então, eu acho que até um pouquinho antes dele fazer a comunicação, é importante que ele entenda o que ele está fazendo, sabe? Muitos correspondentes, que a gente várias vezes aqui, cara, eu diversas vezes, eu já abri aqui umas 4, 5 vezes para trazer correspondente para dentro, para usar da nossa expertise, para que eu gere demanda, para que a pessoa possa atender, porque o meu gargalo hoje, a minha alavanca de crescimento é gente fazendo a venda na ponta. É isso, esse é o meu gargalo. Entendeu? Eu trago cliente todo dia. Todo dia. Eu acordo de manhã, eu sei exatamente mais ou menos quantos clientes vão entrar, eu tenho previsibilidade, eu consigo ter uma noção exata do que eu vou pagar de lead, mas a minha ponta aqui, que é o atendimento, ela existe um gargalo hoje, a minha alavanca é lá. Só que eu não consigo porque as pessoas não entendem muito bem. Elas acabam tendo uma leitura que eu vou entrar, eu vou receber cliente, eu vou fechar e a venda está certa. E aí no primeiro mês ela não entende nada, o que acontece? Ela já sai. Aí quando vem o INSS, ela muda a estratégia toda. Então eu acho que falta um pouco entender, sabe? Cara, o que de fato é tráfego pago? Por que eu estou fazendo isso? Né? O que eu tenho que medir? Quais são os meus objetivos? O que eu tenho de indicador? Então fica muito à mercê hoje. Quando o correspondente ele começa, ele não tem exatamente a parte técnica disso aí. Então, ele quer começar. E aí, ele começa, mas rapidamente ele para, porque ele vê que no começo o resultado ele não é daquela forma. Então, acho que até um pouquinho antes da comunicação, do criativo que ele vai usar, da copy, qual canal que ele vai escolher, ele precisa entender o que ele está fazendo. Entendeu? Ele precisa entender que aquilo ali é um canal de aquisição de cliente, que existem métricas que ele precisa medir, que ele tem uma equipe que tem que estar conversando com o que ele está falando com o cliente dele lá na rede social, que ele tem que ter, além de uma campanha de demanda, ele tem que ter uma campanha também de brand para dar suporte para a marca dele.
Então, como é que ele vai falar para o cliente dele que é confiável se o cliente só está vendo um anúncio? Hoje, qualquer pessoa anuncia no Facebook. Então, assim, as pessoas já sabem disso. Então, se ele não tiver uma campanha ali que fomente, que estruture a marca dele, uma mídia off, uma televisão aberta, por exemplo, qualquer outra coisa, uma pessoa conhecida, né? Às vezes ele pode contratar uma celebridade e colocar também. Isso fortalece muito, né? Por exemplo, aqui em Campinas tem uma loja chamada Oxo. Do nada começou a explodir Oxo por todo lado. Eu falei, porra, que negócio é esse e tal? E aí eu fico até curiosa para ir lá e ver. É muito legal isso. E, cara, olha só, já tá dando 1 hora da nossa conversa e parece que se passaram 10 minutos. Vocês são gênios, eu passaria dias e dias falando com vocês. Vocês são muito inteligentes e eu sempre aprendo muito com vocês e eu tenho certeza que a galera aqui aprendeu bastante. E eu queria finalizar esse bate-papo lançando uma pergunta que uma pessoa fez aqui para todos vocês, para saber a opinião de todos vocês em relação a isso. Basicamente, ele perguntou: vocês acreditam que o nosso mercado será extinto ou ele vai viver por muitos anos? E aí eu queria que você começasse, Rafael, dizendo a sua opinião sobre o nosso mercado. Se você acha que ele vai ser extinto ou se está só começando. Eu acho que é difícil deixar de existir, porque ainda tem um movimento ainda de fechamento de agências, né? Muito grande. Se a gente for olhar de market share, você vê que os bancos de rede ainda detêm, salvo engano, né? Na última vez que eu li, acho que 70%, né, do crédito consignado público. Então, assim, a tendência deles primeiro é fechar agências para terceirizar a venda através de ou venda própria direta, né, automatizada, ou através de correspondência. Faz muito mais sentido para eles. Agora, o que não vai existir na minha visão, que tem um prazo de validade, não sei quanto tempo, mas esse marketing ativo, agressivo que é hoje, né, de ligação, né, principalmente de call center, eu vejo com a ressalva, né, funciona, ainda vai funcionar por algum tempo, mas não sei quanto. Então, assim, quem opera muito com call center é bom já ir testando. Até os grandes call centers já estão indo para o digital, para o tráfego, né, para aprender, porque vai usar enquanto dá, né? Mas ninguém sabe se vai ser uma mudança rápida, né? De acabar muito rapidamente ou não. E o terceiro ponto que eu acho é a rentabilidade, né? Eu acho que a gente tem que sempre focar na eficiência, né? Na operação. Eu vejo que, principalmente, aí tem um crédito pessoal que eu não opero, eu tive boas experiências com ele, mas até está no radar aqui, como vocês falaram, né? Como o Flávio falou bem, o cara tenta fazer alguma coisa lá e não consegue, de repente ter lá um produto possa fazer sentido de forma automatizada. Mas o que eu vejo é que o crédito consignado em geral, ele é um crédito que é uma commodity, né? Você pegar R$1.000 no Banco do Brasil, R$1.000 no Safra, R$1.000 na Caixa. É isso. Então, assim, e via de regra é um crédito que também não tem burocracia para liberar, né? E no mesmo dia talvez dê mais um. Então, assim, o cliente, à medida que ele também se digitaliza, a simetria de informações reduz. Então, por que o cara vai fechar 2.000 comigo com a taxa cheia, para me dar uma comissão cheia, se tem várias outras ofertas com uma oferta 30% mais barato, com a empresa que, como o Felipe falou, que o cara pesquisa rapidamente na internet, no Google ali, vê o brand, a empresa, várias pessoas falando bem, etc. Porque eu não vou fechar lá para pegar 300, 500 a mais. Porque é o meu cliente e tal. Então, assim, eu acho que essa venda ainda com alta rentabilidade, né, com taxas altas, tende também a ser cada dia mais difícil. Eu vejo assim, muitas vezes o pessoal na internet venda crédito novo, porque a rentabilidade não baixa a taxa, porque é seu trabalho, porque é isso. Pô, beleza. Mente o prazo, fala de mente o prazo para fazer o prazo máximo. O seu produto que você está vendendo é um commodity. O cara quer o mais barato, por que ele vai comprar com você mais caro se do lado tem alguém mais barato oferecendo da mesma forma? Então, o meu trabalho tal, a gente vê que as grandes empresas hoje, você pega aí até grandes escritórios de advocacia hoje, né, que a gente fechou até um contrato recente, tem invertido a lógica, porque o cara padroniza o processo, consegue fazer uma coisa, ele consegue cobrar um preço competitivo com um produto bom. Então, assim, aí eu vejo falando isso, eu acho que dessa forma de trabalhar, eu acho que está com dias contados,
o mercado de intermediação de crédito em si. Eu vejo uma tendência também de concentração, né? Eu vejo que hoje o mercado é muito pulverizado, né? Muito, vamos dizer, informal, né? Formalizado, né? Você vê correspondência com vários anos de empresa que não tem um CNPJ, que não emite uma nota, que não tem um funcionário registrado. Então, assim, eu vejo que isso aí que está incompatível, entendeu? Eu acho que esse modelo aí, eu acho que a tendência realmente no curto prazo, talvez, já não existiu, ou conseguir existir sobrevivendo, né? Com muita dificuldade. Incrível, muito legal. E a sua visão em relação a isso, Flávio? Você acha que o mercado vai acabar ou que ele vai viver por muitos anos? Você acha que as pessoas vão parar de precisar de dinheiro amanhã? Eu vou responder aqui com dados, tá? Ó, 2021, 2.351 agência fechada e 15.400 bancários demitidos que viraram correspondente. Então, é só essa continha que eu vim fazer aqui, ó. Tá aqui no Google, agências fechadas em 2021, 2.300. Então, gente, é muita agência e o cliente continuando precisando. Então, ele só vai migrar ao lugar onde ele vai comprar. Ele vai comprar com o Felipe, com o Rafa, com o Flávio, com a Rayane, ou quem for. Quem tiver ali melhor posicionado, ou quem tiver mais produto, talvez, que faça sentido para a necessidade dele. Porque de tudo isso, necessidade é aquilo que não dá para esperar mais 10, 15 dias por uma operação. Dependendo da situação, tem que ser na hora, no dia ali. Então, por isso que os bancos vêm operando hoje com... Bateu na tela, o dinheiro caiu na conta ali no aplicativo ou já caiu ali no caixa eletrônico, Rayane. Então, essa movimentação, os bancos vão pendengar muito mais para aquilo que a gente está aprendendo, só que eles têm grana, tem muita coisa que eles vão avançando pelo digital e talvez é a mesma pegada que o Rafa está fazendo aqui, de trazer o cliente para o aplicativo e deixar uma experiência um pouco mais evidente dele, de falar assim, aqui é a Conce, viu? Você não está falando com ninguém aqui não, é gente boa. Então é mais ou menos a pegada do banco, ele traz o cliente para o aplicativo e faz o cliente comprar vários produtos, entende o método, qual é o perfil daquele cliente, a idade e tudo mais. Então, assim, nosso mercado, ele está um bebê, isso aqui parece um bebê de 5 meses, meu amigo. Então mas entra rasgando para você que está com dúvida e tal de entrar. Você entra rasgando porque tem muita gente precisando e a gente precisa arrumar os produtos bons para eles, né? Desde uma conta digital até um crédito pessoal que for de alta urgência quando ele já não tem mais limite lá fora. Então, assim, meu posicionamento é com base no estudo, mais ou menos o que os meninos fazem aqui. Então, cara, assim, o nosso mercado, eu acho que ele dá dúvida, Rayane, porque a gente ainda não é tão posicionado para competir com as agências. E daqui um pouco a gente vai estar nesse ponto aí, porque a gente tem atendimento, né? Você vê um monte de bancário aí na porta da tua casa, doente, com 29 anos, caindo para debaixo de uma cama, porque é muita meta, é loucura trabalhar dentro de uma agência bancária, né? Então, a gente humaniza o atendimento e deixa o cliente mais à vontade. Então, eu acho que é aí que nós ganhamos mercado. Nós temos o mesmo produto tendo na agência, às vezes só não oferta, né? Então, basicamente, essa é a minha opinião, que a gente tem muita coisa que aprender e fazer, né? Sem ficar pensando. Às vezes você vai lá e dá uma cabeçada, mas é aprendizado, faz parte. Quem não dá a cabeçada aqui não é empresário, você me desculpa. Aí ninguém nasce perfeito nas coisas, né? Então, essa é a minha opinião. Entra rasgando, se eu não me engano, um rapaz chama Márcio aqui, que só tá começando, viu, Márcio? É isso aí. Na verdade, cabeçada a gente sempre vai dar, né? Mas assim, se você tiver bons mentores como esses aqui, com certeza a sua jornada vai se facilitar. Se eu tivesse encontrado vocês quando eu comecei, se eu tivesse assistindo essa live em 2016, eu estaria com muita vantagem, né? E para a gente complementar, Felipe, o Flávio acabou de falar que o mercado é um bebê de 5 meses. Se o mercado é um bebê de 5 meses, você é um recém-nascido. Como que é a sensação de ser um recém-nascido, de acabar de entrar no mercado e já estar causando aí
toda essa movimentação, e qual é a sua visão, né, disso, né? Você que fez essa transição de carreira, chegou no consignado e está tendo esses resultados. Você acha que o mercado vai ser extinto, que vai acabar daqui a pouco, ou que você vai conseguir se aposentar vendendo consignado? Cara, eu olho também alguns números aí, né, antes de enxergar para frente, mas eu vejo que o mercado de crédito familiar para pessoas hoje, né, olhando muito o crédito familiar, movimenta aí por mês, dois. Voltou? Agora Sim. Voltou aí? Voltou? Entrou a ligação. Sim. O mercado movimenta hoje 2,5 trilhões por mês de crédito, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, vendo 100 milhões por mês, não é nada. O percentual é pequeno, né? A grande parte da movimentação de crédito está na agência. O que eu acredito muito é muita demanda desse mercado. Eu acho que o Brasil tem uma estrutura de renda baixa. Acho não, né? 85% das famílias hoje ganham até 3 salários mínimos. Então, a estrutura nossa de renda ela é baixa. A necessidade de crédito ela é altíssima. Se você vê todos os problemas que a gente teve, 20, 21, 22, todas as medidas sempre foi injeta crédito na economia. Libera o FGTS, coloca mais 5%, aumenta a LOAS. Então, nós vivemos em ciclo, né? Eu não sou economista, Rafael pode falar melhor, mas eu tenho 35 anos e eu pergunto para o meu pai de 62, ele fala, Felipe, é a mesma coisa faz 60 anos. É ciclo. Isso aqui é um ciclo. Então, sempre existem novas entradas de crédito. O crédito movimenta o país. Na hora que ele precisa acelerar, e na hora que ele está ruim também, precisa dar uma reerguida. Então, acredito que a gente faz parte disso. Acredito numa entrada de novos produtos cada vez mais. Hoje já existe empréstimo com garantia de celular, empréstimo na conta de energia, tem outros diversos produtos, né? Existem algumas empresas aí que estão testando outros tipos de produtos, eu fico um pouquinho alinhado com isso, então acredito que vai ter uma linha de produto para cada cliente, então tem um cara lá que é o servidor, que pega o CP quando não tem margem, que usa margem, que quando não tem faz a portabilidade, tem o cara da luz que é o autônomo, enfim, eu acredito que é um produto para cada, mas eu acredito muito ainda no atendimento humanizado, eu acredito muito ainda na relação pessoa a pessoa, eu sei que boa parte das pessoas vão optar por uma contratação automatizada, acredito que um bom percentual, mas ainda vai sobrar aquele que quer conversar, que precisa de ajuda, que tem pouca informação, que tem insegurança na hora de fazer o fechamento, que não está entendendo muito bem o que ele está contratando, ele não sabe exatamente. Então ele precisa de alguém ali. Então hoje eu acredito muito nisso e eu acho que o papel do correspondente, ele é também esse, é fazer esse intermédio e poder dar essa segurança, essa claridade das informações para o cliente, que muitas vezes ele não tem. Né? Na hora, às vezes, dele contratar uma portabilidade diretamente lá, pode ser que ele consiga e ele vai terminar a contratação. Pode ser que ele não consiga. Pode ser que ele vai fazer a autorização do banco, ele saiba baixar um aplicativo. Mas você vai falar para um cliente aplicativo, às vezes ele não sabe o que é aplicativo. Né? A gente não imagina, a gente atende aqui clientes do Brasil e sabe o quão é difícil, às vezes, a pessoa conseguir fazer um gesto simples que para a gente parece normal. Mas ainda assim vai existir um tempo para essa evolução, mas eu ainda acredito muito, na minha visão, na relação pessoa a pessoa. Eu acredito nisso, então acho que o papel do correspondente ele é fundamental nesse processo aí. Com todos esses fechamentos de agência, com tudo que a gente tem de oportunidade, eu acho que o canal do correspondente vai se tornar mais formal, como o Rafael falou, né? Eu acho que vai precisar profissionalizar mais, os correspondentes precisam se profissionalizar, tecnicamente, juridicamente, tudo, né? Toda a estrutura e também fazer um trabalho de intermediar toda essa demanda que a agência física tirou, fazer esse trabalho de atendimento, trabalhar esse atendimento humanizado, que é necessário. Então, eu enxergo muitos anos, assim, lógico que a gente não sabe precisar, não tem como ser evidente, sim, mas eu acredito no mercado de muita crescente, de muito crescimento ainda, muito, porque tem muita coisa, muita inteligência artificial vindo para ajudar justamente na liberação do crédito. Então, as análises de crédito são mais rápidas, né, os birôs de crédito são mais inteligentes, e cada vez que vai passando mais tempo, o consumo vai mostrando isso, fica mais fácil liberar crédito para o cliente. Tem muitas fintechs aí, muitas. Muito legal, gente. Foi incrível esse bate-papo com vocês. Realmente, eu encontrei o melhor nome. Foi uma live de explodir cérebros. Aprendi muitas coisas. Eu não estou conseguindo ouvir você, acredita? Acho que deve ser algum erro aí. Não, deve ser o meu aqui. Será que eu saio antes de novo? Faz assim, que eu saio antes de novo. Pode ser. Tá. Uhum. Gente, então, foi um bate-papo incrível. Eu queria muito agradecer a vocês por participar aqui com a gente. Tenho certeza que engrandeceu muito aí para as pessoas. Como eu falei,
Me sinto privilegiada de poder fazer esse encontro aqui, porque tudo que eu mais queria quando eu comecei era poder participar de uma live com pessoas tão incríveis e inteligentes como vocês. Eu com certeza aprendi muito, tenho certeza que a galera aqui também aprendeu muito. E queria deixar aqui aberto, gente, para quem ainda não acompanha, vai lá no Instagram, segue José Flávio 15. É 15 ou é 12? 12. José Flávio 12, Rafael Seixas 86, não sei o que, não é? Né, Rafa? Exato. Rafael Você devia organizar alguma coisa presencial, porque fica mais legal. Pô, ia ser muito tem massa. 5.000 alunos, pô, faz aí um evento aí com o pessoal aí. Porque aí, pô, presencial é mais legal para conversar mais tempo, porque online fica frio, né? Meio pouco tempo, né? Exato. Quero muito fazer um encontro presencial, sim. Tô pensando aqui em como é que eu vou fazer a estrutura, mas foi muito, muito incrível poder bater esse papo aqui com vocês, gente. Acompanhe esses caras, eles são mentores, assim, que eu acredito muito. Eu acho que, assim, desde que a gente começou a fazer todo esse processo na internet, né, de falar na internet, surgiram uma série de pessoas com uma série de ideias e uma série de promessas. Mas se tem pessoas que eu acredito, que eu confio e que eu acho que vocês devem seguir, acompanhar e fazer o que eles falam, com certeza, Flávio, Rafa e o Felipe. Gente, deixem suas considerações finais aqui, vamos encerrando aqui, dando as suas considerações finais, chamem a galera para te seguir, falem aí o que vocês têm para oferecer para essa galera aí, que com certeza adorou vocês, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Bom, quem quiser, anota meu Instagram, segue lá, é Felipe MTPR. Eu acho que o Rafael estava falando de fazer presencial, tinha comentado isso com a Rayane semana passada. Vou preparar. Assim. Eu acho que é uma troca muito importante, né? E, bom, quem precisar de algum suporte, alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, não tem problema. Às vezes não consigo responder direct na hora, mas pode me mandar. E, assim, o que eu tenho como consideração é, cara, se profissionalizem. Eu acho que o mercado, ele tem muita oportunidade, só precisa de profissional para agarrar. É isso. Então, estudem bastante, invistam em vocês. Não tenham medo de errar, porque errar faz parte. Errar não é o contrário de acertar, errar é caminho para acertar, é o mesmo caminho, né? Quando você erra, você está um passo mais próximo do acerto. E invistam bastante em conhecimento para que vocês possam replicar para a equipe, para vocês, enfim, acho que é isso. Obrigado aí, tá, Obrigada, pelo convite, conte sempre comigo aí, se precisar. Imagina, eu que agradeço. E aí, Rafa? Só agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, com dois caras aí já, para mim é uma honra, né, tá numa live compartilhando aí com gente tão boa, né, e reitero aí o que o Felipe falou, né, de fato se profissionalizar, né. Eu acho que o pessoal falta um pouquinho isso e não ter medo de errar, né? Também concordo. Sigam suas convicções. Como acho que foi o Flávio falou aí, né? Que tem um promotor e tal, o banco chega aqui para vender isso e daquilo, que Joãozinho está vendendo não sei quantos milhões. Imagino que não falaram com o Felipe para fazer o aumento de INSS na cabeça dele. Rapaz, você está errado. Mas, pô, velho, a gente tem que ter nossa convicção, né? Nossa estratégia, cada um sabe. Aqui comigo, quando lançou o FGTS, porra, velho, rapaz, o que pode gente? Você não vai vender, todo mundo tá vendendo. Aí eu parava, respirava, ia fazer conta. Pô, bicho, minha operação tá aqui, eu tenho X pessoas vendendo tanto para eu tirar o cara daqui para apostar no de cá. Não dava para fazer, eu tenho que contratar mais gente para treinar e tal. Porra, não fechava a conta. Então, assim, pô, talvez, obviamente que às vezes a gente erra, né? Ninguém acerta sempre, mas é melhor você errar pela sua convicção, né? Pelo que você achava, aprender com o erro e mudar o rumo. Né? Então, eu acho que é um pouquinho disso, né? Profissionalizem-se, estudem e façam aquilo que vocês estão convictos, não vão pela cabeça dos outros. Né? Eu acho que é isso aí. Sem dúvidas. Pessoal, eu agradeço vocês todos aí e toda essa chuva de comentário aqui que eu estava vendo na live, graças a Deus, a gente gera um conteúdo que é de verdade para as pessoas e desde do pequeno, igual a gente foi e ainda é perante aos grandão, e sempre com humildade de conversar e abrir o jogo, né, jogar real. Então, o que eu falo é sempre acessar esse arquivo aí do seu HD, né, de ter humildade e buscar
com gente que é melhor, eu acho que a gente tem que correr atrás de um caminhão de ouro, porque lá no caminhão de esterco só vai cair esterco para você. Então, trabalhar o que você quer e sempre achar um que é melhor. Foi assim que eu fiz sempre na vida, né? Com humildade, meu amigo, eu quero, eu não sei e eu quero fazer esse trem aqui. Que jeito que eu faço, né? Então, essa humildade que a gente toca em frente faz encurtar muito relacionamento entre nós. Então, todo mundo está aberto aqui para conversar, bater papo e tirar dúvida também. Coisa essa que às vezes nem nós tivemos porta aberta, porque como eu falei, eu já cansei de tomar a porta na cara porque as pessoas não queriam ensinar a gente, né? Então, isso aqui é ouro, na verdade, que a gente compartilha com todo mundo e deixa muito claro. Então, a gratidão por isso e a gente continuar estudando é o mínimo necessário para que você esteja bem na vida, né, no dia a dia. Todo muda, então, basicamente é isso. Então, humildade e trabalhar duro que com certeza o resultado vai vir. Gente, eu nunca ganhei um frango assado. Vou ser sincero para vocês. Se a gente não trabalhar pesado, não tem jeito de conseguir as coisas. Então, é isso que eu deixo aqui de mensagem para todo mundo, que é muito fácil pegar as coisas tudo pronto, né? E não é bem assim. O Felipe muito deixou claro isso. Então, vamos trabalhar pesado aí que nós ganhamos mais. Então, obrigado aí para vocês todos pela experiência e vamos continuar nesse mercadão aqui que é bom demais, beleza? Isso aí, muito bom. Diego me pediu minha opinião sobre o mercado. Gente, está mais que claro que eu sou apaixonada por esse mercado. Eu acho que tem tudo para crescer e explodir. E o que eu puder fazer e colaborar para auxiliar os correspondentes a conseguirem extrair o máximo desse crescimento que vai rolar aí daí para frente, eu estarei aqui à disposição. E falando em disposição, foi incrível a audiência aqui desse nosso bate-papo, eu estou muito feliz realmente com o resultado. E mais do que isso, né? A gente está em abril e assim como o Felipe acabou de fazer aniversário, eu não falei parabéns, mas parabéns, Felipe! Esse mês também é o mês do meu aniversário. E ano passado, no mês do meu aniversário, eu fiz uma live chamada Descobrindo Consignado. Foi uma live nesse estilo, com um monte de gente top, gratuita. E fiquem ligados que dia 25 de abril, mais uma vez, faremos uma live nesse estilo, gratuita, com um monte de gente top. Então, essa próxima live vai ser lá no Instagram, dia 25. A gente vai compartilhando aí com vocês, mas fiquem ligados nas nossas comunicações, porque esse mês toda a nossa dedicação é para trazer conteúdo rico aí para vocês explorarem o máximo desse momento de mercado. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Mais uma vez, muito obrigada a vocês que estão aqui. Farei um evento e quando eu fizer o evento, vocês serão meus convidados mais ilustres e tenho certeza que vai ser um encontro incrível. Obrigada, pessoal. Super beijo. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, boa tchau. noite. Um abraço. Valeu.